Então, pessoal, bom dia. Espero que estejam animados para nós continuarmos com a nossa revisão do módulo 2. Inclusive, daqui uns dias eu vou propor uma atividade de revisão para vocês, para deixar esse módulo 2 bem bacana, tá? Uma atividade que não essa do livro. Agora, a partir do que vocês me apontaram, já como algumas dificuldades ou dúvidas, eu vou fazer a correção da parte que é a tarefa e nós continuamos resolvendo os exercícios. Fiquem à vontade, certo? Aí para se expressarem pelo chat ou para abrirem o microfone, certinho? Só fechar aqui o chat nosso. Vou compartilhar a página do livro. Retomaremos a partir da questão de número 3. Leia o trecho do texto da quarta capa do Dicionário de Palavras e Expressões Estrangeiras, de Luiz Augusto Fischer. Você deve se recordar que durante este módulo nós conversamos sobre estrangeirismos, sobre palavras e expressões de outras línguas que acabamos utilizando aqui, misturadas ao nosso português. Sushi, indoor, insight, jet lag, lan house, marchand, meia culpa, ombudsman. Informativo, útil e esclarecedor, ao mesmo tempo que coloquial, acessível, divertido e instigante, este livro lista 1557 estrangeirismos que entraram ou estão entrando na nossa língua portuguesa. Uns já totalmente incorporados ao português e dicionarizados, mas merecedores de atenção devido à sua influência e história. Outros, relativas novidades linguísticas, com poucos anos de uso entre nós, brasileiros. A cada verbete, Luiz Augusto Fischer amigavelmente informa o leitor sobre as possíveis traduções do termo em português. Comenta sobre as variações formais e de significado ao longo do tempo e em diferentes lugares do mundo. Compartilha algumas curiosidades e, quando necessário, explica a pronúncia dos vocábulos. Além de expressões provenientes do latim, francês, inglês, espanhol, alemão e italiano, são elencadas também outras dos mais distantes, japonês, sânscrito, russo e chinês, por exemplo. Agora vamos lá. De acordo com esse trecho, quais são as qualidades desse dicionário? Quais são as vantagens desse dicionário? Ele é o quê? Está bem lá no topo do texto. Ele é informativo. O que mais? Útil, esclarecedor, coloquial, acessível, divertido e instigante. Esclarecedor, coloquial, acessível, divertido e instigante. Isso mesmo. Para essa questão, bastava copiar os itens lá do texto. Quais estrangeirismos são citados nesse texto? Vocês lembram lá? Estão todos lá no topo. Sushi. Estou olhando aqui no texto, ó. Indoor. Insight. Jet lag. Lan house. Lan house é uma coisa que está entrando em extinção, não é não? Marchand. Meia culpa. Ombudsman. São só essas. Vocês conhecem todas essas expressões? Não? Não? Qual que vocês não sabem o significado?
Ombudsman, sei lá o que é isso. Ombudsman é um profissional em algumas empresas e instituições que ele fica responsável por atendimento de queixas. Ele recebe as reclamações. Jornais têm Ombudsman. Oi? Insight, Marchand e Meia Culpa. Aí Os tem 3 itens eu não sei. Não sabe? Eu vou até abrir aqui o Google para mostrar primeiro o Ombudsman, porque eu acho que são palavras que vocês precisam ter controle sobre o significado, tá? Ombudsman. Pessoa encarregada pelo Estado de defender os direitos dos cidadãos, recebendo e investigando queixas e denúncias de abuso de poder ou de mau serviço por parte de funcionários ou instituições públicas. Por extensão, em empresas públicas ou privadas, indivíduo encarregado do estabelecimento de um canal de comunicação entre consumidores, empregados e diretores. Então, o Ombudsman é aquele que recebe as queixas, as denúncias e faz as investigações e as verificações, certo? Você perguntou insight. Ter um insight é ter uma ideia. Insight é algo que vem aqui de dentro, certo? Então, vou colocar aqui para vocês, insight, tradução, introspecção, discernimento, o conhecimento. E aqui no Brasil nós usamos assim, eu tive um insight, eu tive uma ideia. Meia culpa não vem do inglês como as outras que estão aí, certo? Meia culpa, ato de pedir perdão, confissão da própria culpa. Esse meia culpa, esse meia significa minha. Então, eu tenho que admitir meia culpa, admitir minha culpa, que eu tenho participação naquele problema, naquele resultado ruim. Agora, Marchand, vocês não lembram de Marchand nas aulas de história ou de arte, não? Ninguém? Marchand vem do francês. Negociante que compra ou vende obras de arte, em especial quadros. Quando a gente estuda lá na aula de história o período do Iluminismo, do Renascimento, nós costumamos ver que a figura dos marchands eram extremamente importantes, porque eram eles que faziam com que os artistas tivessem condições de continuar a produzir e a investir nas artes, certo? Então, o marchand é aquele que negocia, compra ou vende obras de arte. Teve mais alguma que vocês perguntaram ou não? Sushi, todo mundo sabe o que é, né? Indoor. O que é indoor? Por exemplo, cart indoor. Tudo que for indoor é que é num ambiente fechado, que é dentro. Então, nós temos uma quadra coberta, nós podemos dizer que, de alguma maneira, ela é para a prática de esportes indoor, certo? Vamos seguir lá com a nossa correção? Junte-se a 2 colegas e pesquisem as seguintes informações. Qual o significado dos estrangeirismos citados no texto e o idioma a que pertencem? Se tiver sobrado algum aí que vocês tenham dificuldade, é só me falar, certo? Restou alguma palavra aí que ofereceu dificuldade? Não? Questão número 4. Leia as frases a seguir e assinale a única em que não há ambiguidade. Ambiguidade é quando há mais de um sentido possível de uma só vez. Então, eu monto aquela sentença e ela tem mais de um significado. Primeira, ele viajou com a irmã de Júlio, que comprou uma casa na praia. Essa tem ambiguidade?
Qual que é o problema aqui? Vamos analisar juntos? Essa palavra que, ela não distingue gênero nem número. Então, o que eu tenho? Eu passo a ter dificuldade aqui e gera ambiguidade. Nós não conseguimos saber se esse que está se referindo ao Júlio, certo? Ou se este que se refere à irmã do Júlio. Então, a palavra que pode se referir a qualquer um desses antecedentes. Isso resulta no seguinte: quem comprou uma casa na praia? A irmã ou o próprio Júlio? Nós não temos como saber, compreenderam? Então, o que causou a ambiguidade nessa primeira sentença foi isso. Hugo, como que nós poderíamos resolver essa situação? Trocar a palavra que pela palavra o qual Professor, ou a qual. Oi, professor, eu posso ir no diga. banheiro? Pode. Valeu, falou. Então, olhem só. Tudo bem, Gustavo? Então, olhem aí comigo. Se eu escrevesse assim: ele viajou com a irmã de Júlio, o qual comprou uma casa na praia. Saberíamos que quem comprou a casa foi o Júlio. Ele viajou com a irmã de Júlio, a qual comprou uma casa na praia. Saberíamos que quem comprou foi a irmã. Quero almoçar no restaurante de Júlia, que é árabe. De novo, nós temos um problema aqui com a palavra que. Veja só. Esse que, ele pode se referir a Júlia. Então, a Júlia é árabe. Ou ele pode se referir a restaurante. Aí, o restaurante dela é que é árabe. Então, acaba que não sabemos quem é árabe, o restaurante ou a Júlia. Aqui seria possível, de novo, solucionar com o qual ou a qual. A qual é árabe, nós teríamos a Júlia. O qual é árabe, nós teríamos o restaurante. Feito? E então nos restou a última sentença. José foi estudar com a irmã de Ciro, a qual vai lhe ensinar geografia. Como ele utilizou a qual, nós sabemos que quem vai ensinar geografia é a irmã e não o Ciro. Na terceira sentença não houve ambiguidade, ela é a resposta do exercício 4. As indicações que eu fiz para vocês permitem que nós respondamos o exercício 5. Porque está assim: reescreva as frases ambíguas do exercício anterior, eliminando a ambiguidade. Eu já indiquei para vocês que é só substituir por o qual ou a qual. No primeiro, eu acho que faz mais sentido substituir por a qual. Ele viajou com a irmã de Júlio, a qual comprou uma casa na praia. Agora a letra B. Quero almoçar no restaurante de Júlia, que é árabe. Quero almoçar no restaurante de Júlia. Eu acho que aqui a melhor opção é usar o qual. Porque eu estou falando do lugar que eu quero almoçar, né? Então faz sentido falar que o restaurante é árabe. Um segundinho aí para vocês verificarem. E aí nós vamos para o exercício que vocês pediram um cuidado maior, que é o número 6.
Tem gente ainda anotando, por isso estou aguardando, tá bem? Então vamos lá. O exercício número 6. Eu vou dar um zoom aqui a mais. E antes de resolver o exercício, eu vou explicar o que está acontecendo na capa A e depois a capa B vocês me ajudam a resolver, certo? Veja o nome do primeiro livro. O livro dos livros perdidos, certo? O que acontece? Qual que é a característica dos livros? Eles são ou eles foram o quê? Perdidos? Perdidos. Então, o que aconteceu aqui, tá? Vou marcar a palavra perdidos e eu quero que vocês observem assim comigo. Perdidos aqui é um verbo no particípio. Então, o que acontece? As orações que desempenham a função de um adjetivo, elas podem ser reduzidas utilizando um verbo no particípio. Esse perdidos, ele é equivalente a escrever o seguinte: que foram perdidos. Então, eu escrever assim, o livro dos livros perdidos teria o mesmo significado que o livro dos livros que foram perdidos. Então, perdidos é equivalente a que foram perdidos. Quando eu uso só a palavra perdidos, é uma oração adjetiva, subordinada adjetiva, reduzida de particípio. Eu reduzi a oração usando o verbo no particípio. Quando eu escrevo que foram perdidos, é a oração subordinada adjetiva desenvolvida, porque ela está lá completa. Então, nós estudamos as orações subordinadas. Neste caso aqui, este exercício número 6 está falando em especial das subordinadas adjetivas. Toda oração subordinada ela pode ser reduzida, eliminando o conectivo. Qual que é o conectivo? No caso aqui dessa desenvolvida que eu fiz para vocês, o conectivo é a palavra que. Então, quando eu reduzo a oração, o conectivo some. Como que eu faço para reduzir uma oração? Eu coloco o verbo na forma nominal, no particípio, no gerúndio ou no infinitivo. No caso dessas adjetivas aqui, foi utilizado o particípio. Agora eu vou começar a correção do exercício e nós vamos fazer juntos a parte da capa B, certo? Os títulos dos livros são formados por orações subordinadas adjetivas reduzidas. Em qual forma nominal estão os verbos dessas orações? Então, veja, aqui eu já mostrei que particípio, eu percebo aqui no particípio, o perdidos é um verbo no particípio. E na outra capa, um lugar chamado aqui. Que verbo está numa forma nominal? Chamado que está no particípio também. E isso, então ali nós temos chamado. Então, nas duas capas, o verbo na forma nominal das orações reduzidas, ele está no particípio. Vou lá e já vou marcar o chamado que a Ana Luísa indicou para nós, ó. Chamado. Agora veja a letra B. Reescreva os títulos desenvolvendo as orações subordinadas adjetivas.
Da capa A, eu já fiz isso, certo? Então, seria o livro dos livros que foram perdidos, certo? Agora, da capa B eu ainda não fiz. Um lugar chamado aqui. Um lugar que como é que fica, hein, Daniel Yudi? Não sei. Não sabe? Você está me acompanhando, Daniel? Tô aqui, ó. Como é que você imagina? Um lugar chamado aqui. Um lugar tem que ser semelhante ao que eu fiz de cima. Um lugar. Não sei não, senhor. Não? Quem que está me ajudando aí no chat? Vamos olhar? Que é chamado aqui. Ótimo, Maria Eduarda. Que é chamado aqui. Então, agora nós temos as orações reduzidas. Quem teve muita dificuldade com essa questão, melhorou um pouquinho? Olha, eu vou dar outro exemplo aqui para vocês, tá? Crianças que foram abandonadas. Não. Que foram cuidadas. Eu posso trocar simplesmente por crianças cuidadas. Seria um outro exemplo. Estou esperando, tem o pessoal ainda anotando aí. Eu vou aguardar. Letra C. Relacione as orações subordinadas adjetivas ao contexto em que foram empregadas, capas e títulos de livros. Em sua opinião, por que os escritores optaram por apresentá-las na forma reduzida? Vocês acham que teve um motivo específico para usar a oração reduzida e não a oração completa? Sabendo que é uma capa de livro, que é um título de um livro? Por que vocês acham que foi feito assim? Sim, Giovana. Giovana colocou aí para a gente no chat, né? Para que o título não ficasse muito grande, né? Para o título não ficar muito longo. Então, para um título e para a capa de um livro, é melhor que nós tenhamos um nome mais curto. Então, vamos registrar isso lá. Capas de livros têm um espaço reduzido. Colocar limitado. Assim, as orações reduzidas são uma melhor opção para adequar o título ao espaço disponível.
Um minutinho aí para vocês registrarem. Feito? Olha, esse comentário aqui da Ana Luísa também vale a pena inserir na nossa resposta, porque facilita o entendimento e causa mais impacto. Eu vou acrescentar aqui, tá? Travou o recurso, só um minutinho. Ele não está permitindo que eu edite o livro. Facilita a compreensão e causa mais impacto. Certo? Podemos seguir para o exercício de número 7? Leia o poema a seguir e responda as questões. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as crianças que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. O texto de Fernando Pessoa, certo? E aí o primeiro questionamento que vem dentro do exercício 7 é: você concorda com a classificação das cartas de amor feita pelo eu lírico do poema lido? Por quê? Vocês concordam com essa ideia de que toda carta de amor é ridícula? Eu acho que a Marcela gostaria de dar uma opinião sobre isso. Não, Marcela? Como não? Diga, fale o que você pensa, contribua para a sociedade. E você, Júlia Miranda, o que você pensa das cartas de amor? Também não? Beatriz? Ninguém quer falar sobre as cartas de amor? Eu acho bonitos e, tipo, ela anda escrevendo bastante. Você acha bonito e não acha ridículas? Eu acho que o amor não é ridículo e que quanto mais a gente demonstrar, melhor. E aí, eu acho que o Fernando Pessoa ali, o Ace, ele tá brincando um pouco com essa ideia de ridículo, certo? É porque a pessoa tem coragem de se expor, né?
Então, ela não pode ter medo do ridículo, certo? Cadê o Pavão para dar opinião sobre as cartas de amor? Não, Pavão. Então tá bem. Acho melhor, Pessoal, professor. pessoa séria. Vamos lá para a questão número 8. Nós vamos pelo menos iniciá-la, tá? Questão número 8. Os versos não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Constituem um período composto. Qual das orações é a principal e qual oração ali é a subordinada? Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Observem que a conjunção ali é se. Então, a oração subordinada é a que tem a conjunção. A principal é a outra. Então, principal, não seriam cartas de amor. A subordinada, se não fossem ridículas. Então, oração principal não seriam cartas de amor. Subordinada, se não fossem ridículas. Essa oração subordinada, se não fossem ridículas, passa uma ideia de tempo, causa ou condição? Esse se não fossem ridículas. Condição? Condição. E qual palavra introduziu a oração subordinada e estabeleceu essa ideia? Se não fossem ridículas, qual palavra que está introduzindo? Se. É a palavra se. Um tempinho aí para vocês registrarem esta atividade. E aí ele pede o seguinte, para que nós voltemos ao poema, certo? E encontremos lá períodos compostos com orações que indicam comparação. E marquemos no poema. Olhem só. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras ridículas. Como as outras cartas de amor, as que ele escreveu também são ridículas. Olha no final. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Então, essas duas estrofes têm orações indicando a ideia de comparação. Pessoal, nessa aula de hoje nós fechamos, certo? Uma revisão do módulo 2. Nos próximos dias eu vou liberar uma atividade de revisão desse módulo para vocês na Iônica. Então, deem uma folheada nesse módulo, cuidem desse módulo, certo? Para que vocês confirmem todo o conteúdo e tirem dúvidas comigo nas próximas aulas. Já precisaremos do módulo 3 na próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês, até mais!